Será que a AIDS tem algo a nos ensinar no combate à Covid? Vocês sabiam que todos nós, num certo momento, precisaremos de um tratamento para a Covid, independentemente da existência ou não da vacina? Onde é que está a solução nesta luta imensa contra esta pandemia? Eu vou lhes afirmar que essa solução não está com os burocratas, com os políticos, com as sociedades representativas, com os jornalistas, com os palpiteiros. A solução está com os médicos. Somos nós os responsáveis no combate de um problema de saúde. E para isso, nós temos que nos afastar de pensamentos ideológicos, de paixões políticas. Nós temos que nos ater a problemas médicos. Nós temos o juramento a Hipócrates a cumprir. Nós sempre soubemos que nós tínhamos que usar no tratamento dos nossos pacientes todas as armas disponíveis. O que não podemos fazer é negar tratamentos, é abrirmos mãos de possibilidades, de evidências que foram confirmadas pelas observações dos seus bons resultados. Nós sabemos que 85% das pessoas que serão acometidas pela Covid não sentirão problemas importantes, vão passar incólumes, como se fosse um resfriado, uma gripe superficial. Mas também sabemos que 10% terão sintomas mais sérios e 5% ficarão muito complicados, tendo que ser internados e até entubados. Agora, como saber quando a pessoa tem Covid? A qual índice ela pertence? Aos 85, aos 10 ou aos 5? Nós não sabemos. Assim sendo, nós temos que lançar mão dos recursos que temos para todas as pessoas que apresentem sintomas. Agora, sejam elas idosas, sejam elas adultos ou jovens, todos merecem um tratamento o mais rapidamente possível. Este é o motivo que nós já repetimos reiteradas vezes, e assim como muitos outros colegas também o fazem pelo Brasil, de nós lançarmos mão de uma abordagem precoce, usando aqueles medicamentos que sabidamente são viricidas e há décadas se sabe isso. E que eu vou escrevê-las novamente aqui para vocês verem, que já foram comprovadamente viricidas para outras viroses que aconteceram no passado e que ainda são úteis para as viroses presentes, dentre elas o COVID-2. Já estabelecemos agora, no estudo, no conhecimento da Covid, 3 fases muito importantes. Essa fase 1, que a gente chama de replicação viral, esta é a fase que nós temos que atacar para que os vírus não se multipliquem intensamente no organismo, porque nós sabemos que o vírus em si não é um problema, mas a sua multiplicação causando uma reação no organismo é que será o grande problema na fase 2, onde as inflamações vão acontecer nos pulmões, no cérebro, no coração, no fígado, no intestino, nos rins. Enfim, em todo o organismo, mas sempre principalmente nos pulmões, lá que o vírus causa uma inflamação pulmonar, impedindo a respiração ideal para as pessoas. Portanto, colegas, que ainda têm dúvidas sobre a eficiência desse tratamento, que ainda estão envolvidos por certos estudos que foram apresentados tempos atrás, contradizendo a eficiência das drogas, saibam, colegas, que hoje já existem trabalhos, centenas de trabalhos com comprovações científicas. Um deles foi feito generosamente por alguns colegas para colocar esses estudos à disposição de todos os que estão ainda reticentes, resistentes à eficiência dessas drogas. Esse trabalho eu vou colocá-lo aqui para que vocês busquem na internet e, uma vez de posse desse trabalho, estudem, analisem, vejam as evidências, as comprovações, tudo aquilo que foi exigido intensamente desse tratamento, agora já existe à disposição de todos vocês. Essa posição de negar essas evidências causa mortes, ou então uma desorientação na maneira de tratar os pacientes quando eles buscam os médicos pela primeira vez, seja nos serviços públicos ou até em ambientes médicos que são ligados a convênios ou particulares. Se o colega não tiver uma lucidez
sobre como é que essas drogas trabalham, a forma sinérgica que se somam para potencializar as suas funções, esse colega orientará o paciente de uma maneira abaixo do ideal. No início do vídeo eu falei o que a AIDS tinha a nos ensinar no combate à Covid. Eu vou dizer, na época da AIDS foi uma epidemia que assustou o mundo todo, porque as pessoas que adquiriam o vírus não tinham como tratá-los. E não havia vacina, e até hoje não há. No entanto, hoje a AIDS está controlada dentro do mundo. As pessoas vivem e morrem de outras coisas, e não de AIDS. Por quê? Porque elas têm a posse de um tratamento que é um coquetel de medicamentos. Quando se lançou o primeiro medicamento contra a AIDS, que era o AZT, muitas esperanças apareceram no mundo, só que o AZT sozinho não resolvia a questão. Até que descobriram que, associado a outros medicamentos, fazendo um kit, um coquetel de medicamentos, o vírus da AIDS poderia ser contido dentro das pessoas. E hoje nós temos em torno de 21 medicamentos que podem ser combinados para cada indivíduo portador de AIDS. Então hoje a AIDS, mesmo sem a vacina, é uma virose plenamente equilibrada e controlada dentro do mundo, graças ao coquetel da AIDS. Eu diria que o mesmo nós podemos fazer essa associação com a Covid. A azitromicina sozinha não resolve, outras drogas sozinhas também não irão resolver, mas quando associadas, fazem um efeito que nós chamamos de um efeito sinérgico, onde 1 mais 1 é igual a 10, 10 mais 1 igual a 100, 100 mais 1 igual a 1000. Então vejam, senhores, que a associação de drogas, a combinação das drogas é que é importante no tratamento que nós aplicamos à Covid. Então, quando se diz, tal droga não funciona, sozinha não funciona mesmo, ou esta outra sozinha também não irá funcionar. As drogas no tratamento que nós fazemos essa abordagem o mais cedo possível, elas têm que ser combinadas. E combinadas, muitas vezes, o antibiótico, no caso da azitromicina, no tratamento que nós fazemos, ela não tem a função específica de antibiótico. Ele tem uma função antiviral. Tem xarope para tosse, para fluidificar secreções, que nós usamos também como antiviral. É esse daqui, ó, é um deles. Nós temos também outras substâncias que combinadas, como a vitamina D, com zinco, que potencializam a ação dessas drogas viricidas, antivirais. Portanto, esse tratamento corresponde a um coquetel de medicamentos para controlar a multiplicação do vírus, para que nós não entremos na fase 2. A fase 2, que é aquela fase inflamatória, é aquela fase onde o pulmão começa a ficar inflamado e as pessoas não conseguem respirar muito bem e pode levar a consequências que nós já sabemos. Então, senhores, nessa segunda fase é que alguns anti-inflamatórios são importantíssimos, como os corticoides, não é? Esses aqui que eu vou anotar aqui, só para vocês saberem o nome deles. Aí sim eles são importantes. Esses mesmos corticoides não podem ser usados na primeira fase, porque eles facilitam a multiplicação viral. Fase 1, corticoide jamais. Na fase 2, corticoides sim são muito bem-vindos, porque eles ajudam a desinflamar o pulmão e fazer as pessoas respirarem melhor. Mas também temos uma outra questão. Graças à coragem de colegas que se lançam a experimentações, a pegar armas para resolver o problema da Covid, hoje nós temos inclusive inalações feitas com essa substância que está aqui, indo diretamente ao pulmão, realizando prodígios nos tratamentos. Então nós estamos caminhando adiante cada vez mais no tratamento da Covid, o que é muito importante, porque vejam, daqui a pouco, outras cepas, outras características de vírus podem aparecer pelas mutações. Então, num certo momento, todos nós poderemos precisar de um tratamento independente da vacina. Então, vamos nos aprofundar no tratamento. É importante que ele exista. Cada vez mais, essas drogas que nós usamos nesse tratamento, nessa abordagem,
o mais cedo possível nos pacientes, elas já estão sendo popularizadas. E é importante que todos saibam, porque isso daqui, usado na primeira fase, diminui a multiplicação viral e facilita muito a evolução de todo esse processo da Covid. Fiquem atentos, procurem colegas que estejam sabendo dessas combinações de drogas. Enfatizo, corticoide na primeira fase nunca é indicado. Porque o corticoide na primeira fase não só diminui as defesas do organismo, diminuindo os linfócitos, que são as nossas células de defesa que vão pegar os vírus para eliminá-los, como também atrapalha a identificação do vírus pelo organismo. Por isso que a gente sempre enfatiza, corticoide tem momento certo para ser aplicado, e é na fase 2, na fase inflamatória, daí para frente. E quando falamos daí para frente, que é a fase 2 e fase 3, vem outros medicamentos, anticoagulantes, medicamentos que são usados como imunossupressores para doenças autoimunes, como artrite reumatoide. Uma dessas drogas está aqui, que hoje também está ajudando muito o nosso tratamento na segunda e terceira fase. Enfim, os recursos terapêuticos, quer dizer, os tratamentos estão sendo cada vez mais aperfeiçoados, porque esses médicos não ficaram esperando simplesmente o surgimento da vacina, que é muito bem-vinda, que venham todas elas. Mas enquanto elas não chegam e na quantidade necessária, vamos nos lançar aos tratamentos, vamos nos lançar às drogas necessárias para tratar as pessoas que têm Covid. Este é o motivo de eu fazer mais este vídeo para esclarecer a população. Muito obrigado pela atenção.